Não tenha medo. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, o medo. O medo é algo que já existe há milênios no mundo, afetando a vida de muitas pessoas. Isso não é bom, não é algo saudável. Não é algo que deva ser comum a você e a mim, em tempo algum. Então, nós não devemos ser dominados pelo medo. O medo não pode nos dominar. O medo não pode nos trazer tormento, angústia, pavor, de forma que ficamos refém de um medo que só traz más consequências. Então, o medo não pode fazer parte de nossas vidas em tempo algum. E temos o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele está a favor disso. Ou seja, Ele está a favor de que tanto você e eu não possamos ter medo em tempo algum. Porque Ele mesmo fala claramente a respeito disso. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Então, esse texto está aqui no quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Onde está escrito assim, ó. Deus falando disse assim, ó. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, é bem claro isso. Para você e para mim, é o Senhor que vai adiante de nós em todo o tempo. Ele garante isso. Essa é uma afirmação que ele garante. Tanto para com você como para comigo também. Hoje, no século XXI, é assim que acontece. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então, Ele vai conosco. Ele não vai nos deixar e nem em tempo algum vai nos desamparar. Por isso, com essa confiança dada pelo próprio Deus, o que nós devemos fazer? Não ter medo e nem nos atemorizarmos em tempo algum. Em nosso corpo, alma e espírito não pode existir medo, não pode existir esse temor. Então, é assim que devemos entender o que está escrito aqui. Porque hoje, no século XXI, nós precisamos que isso aconteça em nossas vidas. E vai acontecer assim sempre. Agora eu vou ler aqui um próximo texto que está no livro dos Salmos. Salmos 27. Salmos 27, versículo 1. Por quê? De quem poderemos ter medo se o Senhor Ele está diante de nós? Ele está à nossa frente. O fato de Ele estar à nossa frente significa que Ele é a nossa proteção, nosso refúgio, nossa fortaleza. Para que tenhamos essa segurança de não termos medo em tempo algum. E é isso que está escrito nesse salmo aqui. Salmos 27, versículo 1. Está escrito assim, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele pergunta, de quem terei medo? De quem ele terá medo se o Senhor é a luz dele e a salvação dele? Ele pode ter medo de alguém? Não, em tempo algum. Porque o Senhor, que é a luz dele e a salvação dele, lhe dão essa confiança dele não ter medo em tempo algum. Dele não ter medo de ninguém. Então, nele, o medo não cria tormenta, não cria angústia, não cria pavor em tempo algum. O coração dele está firmado em Deus, que é a sua luz e a sua salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?
De quem ele vai ter medo se o Senhor é a fortaleza da vida dele? Alguém pode destruir essa fortaleza que é o Senhor? Não, em tempo algum. Por isso, ele tem essa confiança de não ter medo de ninguém em tempo algum. Então, essa confiança instalada nele, pelo Senhor, que é a sua fortaleza, a sua luz e a sua salvação, faz com que ele viva tranquilo, sem medo algum. E isso tem que acontecer com você e comigo hoje também. Agora eu vou ler aqui o próximo salmo, Salmo 55. Salmos 55, versículos 4 e 5. Está escrito assim, ó. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Quantas pessoas hoje, no século XXI, vivem nessa condição? Vivem desse jeito aqui que ele está falando aqui. É certo viver assim? Não. Só vive assim quem não tem o Senhor como a sua luz e como a sua salvação. E como a sua fortaleza. Aí a pessoa tem medo. E aí ela vive assim, como está escrito aqui, ó. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Então, quando o temor e tremor sobrevém à pessoa, o horror se apodera dela de forma incontrolável. Aí ela sente medo, sim. Porque não tem o Senhor como a sua fortaleza, como a sua luz, como a sua salvação. Quem está errado? É quem vive sem o Senhor, sem Deus, para o ajudar nesses momentos. Porque quando Deus está na vida da pessoa, como fortaleza, como luz, como salvação, essa pessoa não tem medo em tempo algum. Nenhum temor e tremor sobrevém a ela. E o horror nunca se apodera dela em tempo algum. É verdade, é assim que é. Agora eu vou ler aqui o próximo salmo, que é o Salmo 56 agora, só aqui do lado. Salmo 56, versículos 3 e 4. Está escrito assim, ó. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, quando o temor, quando o medo vem na vida da pessoa, ela não vai confiar em si mesma e nem em outra pessoa. Ela vai confiar em Deus. Em vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer um mortal. Então, nenhum mortal pode fazer nada contra ele. Porque ele não vai ter medo em tempo algum. Porque ele colocou a sua confiança em Deus, cuja palavra ele exalta. Então, essa é a verdade, pessoal. Essa é a verdade que as pessoas precisam conhecer, precisam entender, precisam se conscientizar disso. Precisam colocar isso em prática em suas vidas, aplicar isso em suas vidas. Aplicar confiança em Deus, absoluta. Assim, ninguém vai ter medo em tempo algum. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está também no livro dos Salmos, 112 agora. Salmo 112, versículo 6 e 7. Salmo 112, versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias,
O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, hoje, existem muitas más notícias que causam medo nas pessoas. Terror, pavor. Existem muitas notícias que causam esse efeito nas pessoas. Mas nesse aqui não. Porque está escrito assim, ó. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, quem tem o coração firme, confiante no Senhor, não tem nenhum medo. Nenhuma má notícia vai provocar medo nele, em tempo algum. Não mesmo. O medo não vai se instalar nele, causando angústia e pavor em sua vida. Então, isso é bom. Quando a pessoa tem o seu coração firme e confiante no Senhor. Não é em si mesmo, não é em mim mesmo, mas é no Senhor. O nosso coração tem que estar firme e confiante no Senhor. Porque o resultado disso vai fazer com que o medo não tome conta de nossas vidas em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulos 3, versículo 57. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 57. Olha o que está escrito aqui, ó. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Então, quando Deus se aproximou dele no dia em que Jeremias o invocou, o próprio Deus disse para Jeremias, não temas, ou seja, não tenha medo, não se atemorize, não tenha pavor de nada. Com essa palavra da parte do próprio Deus, ela tem que nos encher de confiança. Ela tira todo o medo que possa existir. E coloca em nós coragem, ousadia, intrepidez. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Quando Deus diz, não temas, não tenha medo mesmo. Ele se aproximou de você. Se você o invocar, ele vai se aproximar de você e vai te dizer a mesma coisa, não temas. Hoje, para todos será assim. Isso é importante e sério, pessoal. Nós devemos entender essa questão hoje, agora e sempre. Então, nós devemos fazer o que Jeremias fez aqui, ó. De mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Então, a palavra de Deus para você e para mim hoje é, não temas, ou seja, não tenha medo. Se a palavra de Deus é essa, o melhor que nós podemos fazer é não ter medo mesmo. Essa palavra gera essa confiança, essa certeza, essa convicção de não termos medo em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Vamos ler aqui. Olha o que está escrito aqui, ó. Assim afirmemos confiantemente. 2 pontos. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Então, hoje, no século XXI, nós temos que afirmar com confiança absoluta que o Senhor é o nosso auxílio. Para que assim não possamos ter medo em tempo algum. Que me poderá fazer o homem? Assim afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Se o Senhor é o seu auxílio e você não tem medo, o que poderá
algum homem lhe fazer. Então, a confiança gera esse resultado que vai acontecer na sua vida e na minha vida. Isso é importante e sério demais para que hoje não tenhamos medo em tempo algum. Temos que ter confiança absoluta em Deus. Isso sim vai gerar o resultado de não termos medo de homem algum, de nada que o homem possa fazer contra você ou contra mim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na primeira epístola de João. Para fechar esse assunto aqui, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Então, esse assunto, eu vou ler esse texto aqui para fechar esse assunto. Está escrito assim, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor, ou melhor, o perfeito amor lança fora todo o medo. Isso já aconteceu com você? Essa é uma questão a se pensar. Você tem esse perfeito amor que pode lançar para fora de você todo o medo? Não? Então, é melhor você encontrar esse amor. Esse amor é o próprio Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento na vida daquele que é dominado por esse medo. Produz tormento, produz angústia, produz pavor. A pessoa perde a noção do que fazer. Ela fica praticamente paralisada de medo. O medo a controla. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, é hora de ser aperfeiçoado no amor, para que esse amor possa lançar fora de ti e até mesmo de mim todo o medo, para sempre. Então, é isso que nós devemos entender, pessoal. As Escrituras falam muito bem claro a respeito desse assunto, o medo. Então, agora, hoje, no século XXI, nós não podemos deixar que o medo nos domine em tempo algum. Temos as Escrituras para nos provar isso, que você e eu podemos viver assim, sem medo algum, com confiança no Senhor. Só dessa forma, esse medo não vai existir em nossas vidas em tempo algum. Então, é preciso encorajar, estimular e incentivar as pessoas que procurem isso. Hoje, no século XXI, mais do que nunca, as pessoas precisam que todo esse medo possa ser lançado fora para sempre de suas vidas. Então, eu espero que as pessoas queiram isso. Não adianta ter exércitos, polícia, não adianta ter vigilantes, nada disso. O que adianta de fato e verdade para você e para mim é o próprio Deus. As palavras ditas aqui já podem gerar esse resultado de podermos viver sem medo algum. Porque Deus disse para você e para mim, não temas. Ou seja, não tenha medo. Nós não podemos ter medo em tempo algum. Quando estivermos com o nosso coração firmado em Deus, com confiança absoluta, Ele será a nossa luz e a nossa salvação. Ele será a nossa fortaleza, para que nunca possamos temer homem algum em tempo algum. Então, essa palavra, com certeza, vai alcançar muitas vidas, vai edificar muitas vidas, vai conscientizar muitas pessoas hoje, vai trazer para elas essa convicção, essa certeza de que em Deus não
haverá motivos para termos medo em tempo algum. Então, essa é a palavra de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.